Você já imaginou que por trás da figura icônica de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, existe um segredo envolto em mistério e controvérsia? Pois é, meu amigo, hoje vamos mergulhar em uma história fascinante e pouco conhecida: a relação de Freud com a cocaína. Prepare-se para descobrir como essa substância influenciou não só a vida pessoal de Freud, mas também suas descobertas revolucionárias na psicanálise. Vamos lá? Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que mistura história, psicologia e um pouco de controvérsia: Sigmund Freud e a cocaína. Você já deve ter ouvido falar de Freud, o pai da psicanálise, certo? Mas você sabia que ele teve um envolvimento significativo com a cocaína? Pois é, essa história é fascinante e cheia de reviravoltas. Vamos começar do início. Sigmund Freud nasceu em 1856, em uma época em que a medicina estava em plena transformação. Ele era um neurologista brilhante, sempre em busca de novas formas de tratar seus pacientes, e foi nesse contexto que ele encontrou a cocaína. Naquela época, a cocaína não era vista como a droga perigosa que conhecemos hoje. Pelo contrário, era considerada uma substância milagrosa, capaz de curar uma série de males. Freud começou a estudar a cocaína com grande entusiasmo. Ele acreditava que essa substância poderia ser a chave para tratar uma variedade de doenças mentais, como a depressão e a neurastenia. E não só isso, ele também consumia cocaína pessoalmente. Sim, você ouviu direito. Freud usava cocaína diluída em água, acreditando que isso melhoraria sua saúde e seu bem-estar. Mas como você pode imaginar, essa história não teve um final feliz. Aos poucos, Freud começou a perceber os efeitos negativos da cocaína. Seus pacientes estavam se tornando dependentes, e a substância mostrou-se mais prejudicial do que benéfica a longo prazo. Foi uma grande decepção para Freud, que havia depositado tantas esperanças na cocaína. Essa experiência marcou profundamente a carreira de Freud e influenciou o desenvolvimento de suas teorias psicanalíticas. Ele percebeu que precisava encontrar uma abordagem diferente para tratar as doenças da mente. E foi assim que nasceu a psicanálise, uma abordagem baseada na fala e na interpretação dos sonhos. Então, meu amigo, prepare-se para uma jornada incrível. Vamos explorar como a cocaína entrou na vida de Freud, como ele a usou em suas pesquisas e tratamentos e como essa experiência moldou suas ideias revolucionárias. Vamos mergulhar fundo nessa história e descobrir os segredos ocultos do pai da psicanálise. Vamos lá? Vamos voltar um pouco no tempo. Imagine Viena no final do século XIX. Freud, um jovem neurologista cheio de ambição, estava sempre em busca de novas soluções para os problemas de saúde mental de seus pacientes. Foi nesse contexto que ele ouviu falar pela primeira vez sobre a cocaína. Na época, a cocaína era vista como uma substância promissora, capaz de curar uma série de males. Freud ficou fascinado com as possibilidades terapêuticas dessa droga e decidiu estudá-la a fundo. Ele começou a experimentar a cocaína em si mesmo e em alguns de seus pacientes. Inicialmente, os resultados foram animadores. Freud acreditava que a cocaína poderia ser a solução para tratar a depressão, a neurastenia e até mesmo a dependência de morfina. Ele escreveu vários artigos elogiando as propriedades curativas da cocaína e defendendo seu uso em tratamentos médicos. Mas, como você pode imaginar, essa história não teve um final feliz. Aos poucos, Freud começou a perceber os efeitos negativos da cocaína. Seus pacientes estavam se tornando dependentes, e a substância mostrou-se mais prejudicial do que benéfica a longo prazo. Foi uma grande decepção para Freud, que havia depositado tantas esperanças na cocaína. Vamos falar um pouco mais sobre como a cocaína era vista na medicina da época. No final do século XIX, a cocaína era considerada uma substância milagrosa. Ela era adicionada a vinhos, refrescos e até mesmo pastilhas analgésicas. Sim, você ouviu direito. A cocaína era usada em uma variedade de produtos comerciais e muitos médicos acreditavam em seus benefícios terapêuticos. Freud, como neurologista, estava particularmente interessado nas propriedades anestésicas da cocaína.
Ele acreditava que a cocaína poderia ser usada como um anestésico local, facilitando cirurgias complicadas. E, de fato, a cocaína tornou possível uma cirurgia ocular complicada. Atualmente ela não é muito usada, mas seus derivados certamente sim. Eles formam a base de muitos anestésicos de uso local. Então, se você alguma vez estiver na cadeira do dentista e resistir a alguma operação potencialmente dolorosa, lembre-se com agradecimentos a Sigmund Freud e ao Dr. Koller, que realizaram os primeiros testes de anestesia local com cocaína. Mas, como sempre acontece com substâncias poderosas, o uso da cocaína tinha seus riscos. A longo prazo, a cocaína mostrou-se mais maléfica que benéfica. Freud percebeu que seus pacientes estavam se tornando dependentes e que a substância estava causando mais problemas do que soluções. Foi uma grande decepção para ele, que havia depositado tantas esperanças na cocaína. Vamos falar agora sobre as consequências do uso da cocaína. Como eu disse inicialmente, Freud estava muito entusiasmado com os benefícios terapêuticos da cocaína. Ele acreditava que a substância poderia curar uma série de doenças mentais e até mesmo a dependência de morfina. Mas, com o tempo, ele começou a perceber os efeitos negativos. Um dos casos mais trágicos envolveu um de seus amigos, Ernst von Fleischl-Marxow, que se tornou dependente de cocaína após usá-la para tratar a dependência de morfina. Esse caso foi um grande choque para Freud e o fez repensar suas crenças sobre a cocaína. Ele percebeu que a substância era mais perigosa do que havia imaginado e que seus efeitos a longo prazo eram devastadores. Freud decidiu então parar de usar e prescrever cocaína. Ele percebeu que precisava encontrar uma abordagem diferente para tratar as doenças da mente. E foi assim que nasceu a psicanálise, uma abordagem baseada na fala e na interpretação dos sonhos. A decepção de Freud com a cocaína o levou a explorar novas abordagens terapêuticas. Ele percebeu que precisava encontrar uma maneira de tratar as doenças da mente sem recorrer a substâncias perigosas. E foi assim que nasceu a psicanálise. A psicanálise é uma abordagem baseada na fala e na interpretação dos sonhos. Freud acreditava que, ao explorar o inconsciente de seus pacientes, ele poderia ajudá-los a entender e resolver seus problemas emocionais. Ele desenvolveu uma série de técnicas, como a associação livre e a interpretação dos sonhos, que se tornaram a base da psicanálise. Essa abordagem revolucionária mudou a maneira como entendemos a mente humana. Freud mostrou que, ao explorar o inconsciente, podemos entender melhor nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E embora a psicanálise tenha evoluído ao longo dos anos, as ideias de Freud continuam a influenciar a psicologia e a psiquiatria até hoje. Vamos ouvir o que alguns especialistas têm a dizer sobre o episódio de Freud com a cocaína. O psicanalista argentino Emílio Rodrigues, autor da biografia Sigmund Freud, O Século da Psicanálise, afirma que Freud passou a consumir cocaína a partir dos 28 anos e fez isso por mais de uma década. Ele acreditava que a cocaína poderia ser a solução para tratar uma série de doenças mentais, mas com o tempo percebeu os efeitos negativos da substância. Outro especialista, o médico Howard Markel, autor de Anatomy of Addiction, Anatomia do Vício, destaca que a cocaína foi uma das primeiras substâncias a fazer fortuna na indústria farmacêutica. Ele menciona que a cocaína foi promovida por figuras influentes, como o Papa Católico, e conquistou rapidamente intelectuais e celebridades. O Papa Católico mencionado no contexto da promoção da cocaína é o Papa Leão XIII. Ele reinou de 1878 a 1903 e foi conhecido por sua longevidade e influência na Igreja Católica. Durante seu pontificado, um vinho chamado Vin Mariani, que continha extrato de folhas de coca, ganhou popularidade. O Papa Leão XIII era um dos entusiastas desse vinho, o que ajudou a aumentar sua fama e aceitação. O Vin Mariani foi criado pelo farmacêutico francês Angelo Mariani e era amplamente promovido como um tônico revigorante e medicinal. Essas reflexões mostram como a cocaína foi vista como uma substância promissora na época de Freud
e como sua descoberta dos efeitos negativos da droga influenciou o desenvolvimento da psicanálise. Então, meu amigo, chegamos ao fim de nossa jornada. A história de Freud e a cocaína é um capítulo fascinante e pouco conhecido da vida do pai da psicanálise. Ele nos mostra como, mesmo em meio a erros e decepções, podemos encontrar novos caminhos e desenvolver ideias revolucionárias. Freud nos deixou um legado incrível. Suas descobertas sobre o inconsciente e a psicanálise continuam a influenciar a psicologia e a psiquiatria até hoje. E, embora sua experiência com a cocaína tenha sido dolorosa, ela o levou a desenvolver uma abordagem terapêutica que mudou a maneira como entendemos a mente humana. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. E lembre-se, sempre há algo novo a aprender e descobrir. Até a próxima!